No programa da Cíntia, Papo de Mulher. Hoje nós vamos falar do câncer de mama, do Outubro Rosa. E eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, né, a participação dessas belezas, dessas beldades bonitas, inteligentes, cheirosas, que vieram aqui. A nossa querida doutora Naira Scartesini Sena. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, né? A senhora que é... Eu posso chamar de você? Claro. Pode, ela é jovem ainda, né? A nossa ginecologista e obstetra. Temos também a nossa querida jornalista Carla Mota, que tá linda, gente. Vocês precisavam ver. Aliás, vocês podem ver. É só nos acompanhar aí pela nossa live, né? Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Cíntia. A recíproca é verdadeira. Ah, que isso. Tá? Boa tarde aos ouvintes. A gente também. capricha um pouco mais na sexta-feira, porque a gente tá na live, né? Sabe como é que é? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Carlinha. Temos também a nossa lindíssima, ela que sempre recebe elogios né, nos comentários, no Face. Tá. Nossa, como ela é bonita, vocês viram? A Denise Oliveira, jornalista, produtora. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, meninas. Boa tarde para todos os ouvintes. Nossa, sexta-feira agora já está marcado. Já faz parte da nossa Papo vida. De mulher. Não é mesmo? A gente já capricha um pouco mais, Pois né? é. Já põe aquele perfume para sair cheirosa na live. Muito bem. A Denise, que é a produtora, né, do Tamo Junto. Você viu que já imitaram o nome do programa aí de vocês? Já vimos. Nada se cria, tudo se copia, não é? Mas tudo bem, isso é porque é sucesso, a né? Ângela que brinca, o nosso é o original. Ah, tá certo. Muito bem. E o meu querido João, tá bem? Tá bem, hoje já fez uma chamada Ei, de manhã, João, querido, né? que falaríamos sobre o Outubro Rosa. O João é todo inteirado. Que ele legal. Lembrou do assunto mais do que eu, que estava meio Puxa vida, você perdida. vê? Ele é um grande amigo, um grande companheiro, ele realmente é uma pessoa muito querida e a gente gosta muito dele. Um beijo para você, para a família toda aí, João. E também temos ela, a Linda, que além de fazer a nossa live, participa aqui da nossa mesa, a ala jovem, né? Todos são jovens hoje, né? Quer dizer, menos eu, né? Eu que já sou vó, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas tá? é uma avó jovem. É isso aí. Ai, meu Deus, a nossa querida Stephanie. Ela já está aqui. Stephanie Fernandes, olha só o nome de artista, né? Comunicóloga. É bacana, é gostoso falar isso, né? Comunicóloga. É porque eu não sei me definir. É porque eu fiz rádio e TV, mas eu também fiz marketing. Aí, como tudo é comunicação, Tá tudo certo. formação de comunicação, a gente coloca Tá comunicóloga. certo, de repente você vai criar até aí, dentro das faculdades, né? Comunicóloga. Quem que vai ser comunicóloga? Aquele que trabalha se comunicando, Comunicação né? social, Comunicação social. A minha neta faz comunicação social, a Juju, né, Juju? Tá aí, muito bem. E a participação também dos nossos ouvintes pelo telefone. Você tá por fora, comandante, você só fica aí no seu cantinho e não atrapalha a gente, por favor, tá? Bom, hoje não tem a brincadeira da música, né? Porque nós só vamos começar segunda-feira, porque ontem acertaram. Então, graças a Deus, você não vai dar aí os seus pitacos, tá? 3h35. E eu queria muito que você, minha amiga, você mulher, ligasse, participasse também do nosso Papo de Mulher, fizesse perguntas aí para a nossa convidada de hoje, através do telefone 3053-1040, que tem outra mulher, né, atendendo você, que é a Neide, que é a nossa produtora. Muito bem, vamos começar então. O negócio é o seguinte: Outubro Rosa é o mês dedicado à conscientização do câncer de mama. Além de falar sobre tratamento e formas de prevenção, diversos institutos da área contabilizam os dados mais recentes em relação à doença. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né, o Brasil somará aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama agora em 2019. O número corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no país. Este tumor é o mais incidente entre as mulheres depois do câncer de pele, né? Por isso, não poderíamos deixar de abordar
esse assunto tão importante hoje aqui no Papo de Mulher, onde temos muitas mulheres nos ouvindo. Então, eu quero começar já perguntando para a doutora, a nossa convidada de hoje, a doutora Naira. Doutora, qual a importância da campanha Outubro Rosa? Eu acho que o Outubro Rosa mundialmente traz à tona um assunto tão importante e que tem que ser tratado com naturalidade, sem tabus, que é a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Então, muito mais importante do que a gente entender a doença é entender como que a gente pode preveni-la. E assim, tornar a população mais saudável e reduzir a incidência de um câncer que ainda é muito alta hoje em dia. É verdade. Quer dizer que a gente diagnosticando, fazendo um diagnóstico no início, o câncer de mama hoje tem cura já. Claro, muitas vezes. Então, fazer o diagnóstico precoce é definidor para um tratamento mais tranquilo, mais assertivo e de maior sucesso. Muito bem. Então, a partir de agora, as nossas convidadas vão fazer perguntas à doutora. E se você também, que está me ouvindo, tem alguma dúvida, você pode ligar no 3053 1040. Vamos começando pela Denise? Vamos. A Cíntia falou do número. Esse número, se a gente for olhar ele cheio, 60 mil, né? Assusta. Nossa. Né? Mas o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres na população brasileira. Mas também, nesse mesmo levantamento, é o que tem mais chance de cura. Então, daí a importância da prevenção. E aí eu queria perguntar, qual a idade? Porque a gente estava até discutindo na relação, aumentou muito o número de jovens, né, abaixo dos 40 anos, que descobriu um tipo de câncer de mama. Então, eu queria saber, assim, basicamente, qual a idade, qual o processo de fazer essa prevenção, porque eu acho que o mais importante desse mês Outubro Rosa é conscientizar a população da prevenção da doença. Legal. Quanto mais a gente fala sobre Outubro Rosa e câncer de mama, mais as pessoas se mobilizam para procurar fazer os exames de rotina. E assim, claro, a gente vai ter um aumento do diagnóstico nas pacientes mais jovens, mas porque antes, há décadas atrás ou há anos atrás, a gente não tinha essa motivação dessa forma. Então, quando começar a fazer os exames? Bom, existem aí alguns desencontros de informação quando a gente fala do Sistema Único de Saúde ou de algumas instituições e colégios médicos nacionais e internacionais. Então, eu vou falar com base nas organizações médicas nacionais e internacionais que recomendam que a partir dos 40 anos a gente comece a fazer anualmente uma mamografia. Antes disso, o exame pode sim ser indicado, mas daí vai ter que ser avaliado caso a caso e os antecedentes daquela pessoa, pessoais e familiares. Muito bem, tá aí. Então, olha, vocês vão prestando bem atenção no assunto, porque é um assunto sério, né, de interesse de todas nós mulheres. Agora, antes de passarmos aí para mais uma pergunta, a gente tem um ouvinte na linha. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, Boa quem tarde. fala? É Fernanda de Diadema. Oi, Fernanda, muito obrigada pela sua companhia aqui na Rádio Capital, tá? Eu que agradeço. Ouvindo aí o Papo de Mulher e obrigada por ter ligado. Você tem uma pergunta para fazer para a doutora Naira? Tenho sim. Boa tarde, doutora. Tudo bem, Fê? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Então, doutora, eu tenho um nódulo no seio direito que eu controlo de 6 em 6 meses, né? Na minha penúltima mamografia deu aquele BIRADS 2. E mês passado eu fiz e deu BIRADS 3. Aí o meu ginecologista falou, olha, não vamos mexer agora, vamos esperar, daqui 6 meses a gente controla de novo. Eu não sei se ele não quis mexer, porque eu vou fazer uma cirurgia de endometriose profunda dia 26, então acho que ele quer fazer uma coisa de cada vez. Mas eu tô com esse martelinho na cabeça, porque em 6 meses pulou do 2 para o 3 rápido. A senhora acha que é questão de se preocupar, bater na tecla e falar para ele que quer investigar? Então, vamos lá. Acho que tem alguns pontos aqui importantes para a gente falar. Primeiro, você tem que se sentir segura com o seu médico. Você tem que sair da consulta feliz com a conduta que ele deu. Então, você tem que ter segurança, tanto em acompanhar em 6 meses ou em 1 ano. Você falou do BIRADS, vou só explicar para todo mundo o que é o BIRADS. É isso que eu ia perguntar. Eu não sei o que é. Vamos lá. A mamografia tem uma classificação mundial, né? É uma classificação médica. Sim. Então, ela é feita e avaliada pelo radiologista que a fez e ele classifica ela
pelo risco daquela lesão ter um potencial de câncer. Ela citou o BIRADS-2. O BIRADS-2 é uma mamografia normal, é aquela que vem escrito lá, sugiro acompanhamento anual. Então, Certo. pode existir um nódulo na mamografia, como era o caso dela, e vir BIRADS-2, quer dizer, nódulo Tem um nódulo, mas acompanhado. até o momento acompanha normal. Exato, estável. Afinal de contas, esse é um outro ponto importante da pergunta da Fê. Ter o nódulo não quer dizer ter câncer. Tem um monte de Certo. tipos de nódulos bonzinhos por aí. Uhum. Daí, ela falou que pulou para o BIRADS-3, porque esse BIRADS vai subindo o número. E conforme ele vai mudando o número, a gente vai mudando a nossa conduta médica. O BIRADS-3 quer dizer que teve alguma modificação desse nódulo de um exame para o outro. E, em geral, sugere-se, de fato, um acompanhamento semestral. Não é um diagnóstico ali para intervenção imediata. A menos que na história dela, enfim, que o médico dela deve conhecer os detalhes melhor, ele ache necessário fazer uma biópsia desse nódulo ou uma investigação melhor. Caso contrário, BIRADS-3, de fato, é um acompanhamento em 6 meses. Certo. Então, ela fique calma, né? Tranquila. Compareça direitinho na época, né? De refazer aí o exame, o do médico vê-la, né? Sim. E sempre acompanha com um profissional que você se sente segura, né? Porque assim o profissional vai falar e você vai confiar. É verdade. Você não pode duvidar do que o profissional vai falar, porque daí essa Realmente. insegurança é péssima. Eu acho que... Desculpa, Cíntia. Oi, pode falar, É Stephanie. que ela falou de confiar no médico. Eu acho que ginecologista é igual psicólogo. Você tem que Total. se identificar com a pessoa. Eu fiquei 5 anos com uma ginecologista, ela mudou de consultório. E aí ficou muito longe pra mim. Eu mudei pra outra e na primeira consulta eu já amei a outra. Eu falei, é isso aí. Uma Então. nova pra mim. Você sabe Certo. que eu falo muito para as pacientes e cada vez eu tenho mais essa premissa. Eu acho, mas isso é uma visão pessoal, que ginecologista, mulher, tem um espelhamento, uma empatia maior pelo que a outra tá passando. Então só uma mulher vai entender, putz, o que é um nódulo de mama, né? E o que essa paciente tá passando de insegurança. Nossa, sim. E esse espelhamento é essencial para você passar a segurança para a paciente. Também acontece que, às vezes, quando a gente vai... Isso aconteceu comigo. Eu tinha muito calcificação, né? E aí o médico queria fazer a biópsia. E a gente, às vezes, não quer, por medo, né? Aquela coisa que não deve ter medo. Né? Você tem que enfrentar. Porque se for alguma coisa, tá no tempo para você Claro. tratar, né? Aí a gente fica mudando. Até a gente encontra alguém que fale aquilo que a gente quer ouvir, não é? Mas isso é muito errado. Então, é o que você disse. Quanto mais a gente vai mudando, pior a cabeça vai ficando. Porque aí um explica de um jeito, outro fala outra coisa, outro acha que tem que esperar, outro acha que não, e aí a gente fica mais confusa, né? Então tem que ter a confiança. Tem, e dá pra gente aproveitar esse seu comentário, Cíntia. É importante ter a confiança e não buscar o profissional para ouvir o que você quer ouvir, né? É verdade. Que foi essa avaliação sua. Ter a confiança num profissional bom. Mas a calcificação, aproveitando, porque deve ter um monte de mulher em casa que falou, calcificação, já vi o isso que no eu meu tenho, exame. A calcificação é uma alteração que aparece sempre só na mamografia. O ultrassom das mamas não mostra esse tipo de alteração e por isso a importância da mamografia. E é uma alteração que aparece com a idade. Conforme as células da mama vão envelhecendo, a calcificação pode aparecer. Certo. Nem todas as calcificações são preocupantes, mas alguns formatos, alguns agrupamentos Isso. podem ser. E quando o médico falar assim, precisa fazer uma biópsia, não desespera. Biópsia é feita no laboratório, tranquilamente. É só para a gente ter um norte de acompanhamento ou uma definição de tratamento. É verdade, tá aí. Muito bem. Mais uma ligação? Opa, alô? Alô, Boa tarde. boa tarde, sim. Com quem eu falo? Com a Sônia, Sônia, querida, você está falando de de onde? Guarulhos. De Guarulhos. Um beijo para você, Sônia. Fique à vontade para fazer a sua pergunta para a doutora. Ok, obrigada, Cíntia. Nada. Então, doutora, hoje eu estou com 49 anos, agora dia 21 eu faço 49. E desde os 23 anos que eu sinto uma dor no meu peito esquerdo. E eu fiz a mamografia, quer dizer, eu faço todo ano, desde a idade de 23 anos. E segundo a médica, falou que era uma casca de ovo. Eu não sei o que significa isso. Eu gostaria de você me dizer. E no meio do meu peito, bem no centro, tem um carocinho. E quando está perto de eu ficar menstruada, eu sinto muita dor e incômodo. E eu gostaria que você me explicasse o que significa casca de ovo. Essa coisa me deixa confusa. Olha lá, mais uma paciente, né, a Sônia, que tá insegura com o que a médica falou para ela. Verdade. Então, a gente precisa reavaliar essa assistência e procurar alguém que passe segurança nos mais diferentes âmbitos. Privado, convênio, SUS, mas precisa ter um médico que se comunique com você de forma clara.
Certamente, dos 23 anos para cá, não surgiu um câncer lá atrás. Isso eu posso dizer com certeza, porque isso é uma doença que evolui e em todas essas décadas que se passaram, agora ela tem quase 50 anos, não é certamente um câncer, porque ele não tem esse tipo de evolução nessa faixa etária. Mas a gente precisa ser responsável ao falar de um exame que eu não vi. Então, eu não sei. Casca de ovo não é um termo médico que a gente use normalmente. Imagino que possa ter alguma semelhança com calcificação, mas não dá para a gente falar propriamente do exame dela. Dá para a gente alertar que dor na mama, alteração da simetria da mama, nódulo palpável, alteração da pele, saída de secreção do mamilo, são sinais de alerta para procurar uma médica e fazer uma avaliação, tanto física, né, um exame físico na consulta, quanto uma avaliação de imagem dentro do que for pertinente. Uhum. Agora, doutora, a gente ouve muito as pessoas, né, dizendo assim, não precisa se preocupar porque quando é câncer não dói. Isso é um mito ou isso é... Em geral, o câncer não dói mesmo. E essa é a preocupação maior, porque ele é mais silencioso por não doer. Mas não dá pra gente taxar Garantir. isso como 100% de certeza. E, invariavelmente, se ela tem dor, ela tem incômodo. Certo. E tendo incômodo, ela precisa de tratamento, mesmo que isso não seja um câncer. É verdade. Carla Mota, você, querida. Doutora, o Outubro Rosa, ele é sinônimo de mamografia. Falou em Outubro Rosa, já se fala em mamografia. Só que a gente sabe que tem muitas mulheres que têm as mamas densas. E muitas vezes, eu digo isso porque eu conheço algumas que têm nódulos nos seios, mas que não foram diagnosticados pela mamografia, e sim pela ultrassonografia. Então, assim, não seria o ideal também fazer a campanha pela ultrassonografia? Como é que funciona? Sensacional. A gente tem que ampliar a nossa visão. Não enxergar o outubro como mês da mamografia, mas enxergar o outubro como mês da saúde das mamas. E encaixando isso na realidade de cada paciente, dentro da idade e do antecedente familiar de cada paciente. Então, a ultrassonografia é um exame que a gente usa muito, principalmente em pacientes mais jovens, justamente por elas terem mamas densas. O que são mamas densas? São mamas com mais glândulas do que gordura. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai trocando as glândulas por gordura. Dessa forma, as mamas ficam mais flácidas, né, com uma consistência diferente. E quando a gente coloca essa mama mais envelhecida na mamografia, a gordura fica pretinha e as glândulas ficam branquinhas. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais fácil é para eu enxergar as glândulas branquinhas. Se eu tenho uma mama jovem, cheia de glândula, se eu colocar ela na mamografia, eu vou ver tudo branco. E assim eu não consigo esclarecer o que é um nódulo, o que é uma calcificação. Não que a gente não use mamografia em pacientes mais jovens, a gente até ouviu aí o relato da Sônia, que faz a mamografia desde os 23 anos, mas ela tem que ser feita com muito mais cautela e uma análise muito mais delicada. Então, o ultrassom vem para essas pacientes mais jovens para procurar lesões que são mais comuns na mais jovem, que são os nódulos, diferente das calcificações que a gente já falou aqui. Agora, esse nódulo, que é diagnosticado como benigno, ele pode vir a se tornar câncer? Ele pode se malignizar, a gente chama no termo médico. Quer dizer, uma paciente, quando ela tem um nódulo, e isso pode ser até o caso da nossa primeira ouvinte, ela tem que acompanhar esse nódulo anualmente ou semestralmente, dependendo da análise da médica, justamente para ver, esse nódulo tá do mesmo jeitinho, ele não mudou de tamanho, ele não mudou de aspecto. Beleza, a gente segue acompanhando ele anualmente. Esse nódulo mudou de tamanho, mudou de aspecto, daí sim a gente tem que biopsiá-lo ou investigá-lo melhor. O câncer vem de um erro de multiplicação da célula. Onde eu tenho célula, que é no corpo inteiro, eu posso ter câncer. E conforme a gente vai envelhecendo, amadurecendo, essas células podem ter falhas na multiplicação. Então, quanto mais tempo esse nódulo passa lá comigo, maior a chance dessas células se multiplicarem errado. Por isso a importância do acompanhamento. Muito bem, 3h51. Hoje, no Papo de Mulher, estamos falando aí do Outubro Rosa, né? Estamos falando a respeito do câncer de mama. Muito bem, Denise, por favor, faça a sua pergunta para a doutora. Tem muita participação aqui mesmo? nas redes sociais, na live, no Facebook. Então, a Sandra, estamos agradecendo, né? A gente agradece e eu vou fazer algumas perguntas aqui das redes sociais. A Sandra Espiragol perguntou o que é mama fibrosa, doutora? Na verdade, aí a gente pode ter duas análises, né? Ela pode ter uma mama dolorida, é aquela mama que dói na menstruação, aquela mama que
incomoda ela tem uma sensibilidade mamária maior, ou uma mama que pode ter sido identificada como uma mama densa, difícil de ver na mamografia, difícil de palpar, e talvez ela tenha ouvido esse termo. Tá certo. Doutora, você disse mama fibrosa. Normalmente a mulher tem dor quando ela vai menstruar, né? Mas e no caso, quando a mulher já entrou na menopausa, ela sente ainda isso ou daí já não tem mais mama fibrosa? Não, depois que ela entra na menopausa, esses sintomas de mastalgia, que é o termo médico mesmo, que é a dor na mama antes de menstruar, não acontecem mais. Se ela tiver dor na mama, ela precisa procurar uma médica para, enfim, avaliar se essa dor é na mama mesmo, se é no músculo que a gente tem atrás da mama, que a gente esquece dele, e por que ela tem. Muito bem. Stephanie, alguma pergunta? Nossa, várias. Então vamos lá. Por falar nisso, eu tinha muita dor, minha mama ficava muito dura, doía muito antes de eu menstruar, mas eu coloquei o DIU e aí ficou tudo tranquilo. Mas o que eu ia falar era sobre que a gente tava conversando que os jovens hoje em dia é muito estressado. A minha geração é muito estressada, a geração dos 20, 25, eu tenho 22. E se o estresse e a depressão e a ansiedade, eles podem acabar sendo um fator agravante para uma causa de um câncer de mama. Sim, é uma geração muito estimulada, né? A gente tem muitos canais de comunicação, o tempo todo online, o tempo todo se preocupando em se comunicar. E isso gera, de fato, uma insegurança, uma depressão, um sono ruim. E tudo que abala a qualidade de vida da paciente, então, além do estresse, o sedentarismo, a má alimentação, que também pode estar vinculado a essa rotina atabalhoada, tudo isso pode, sim, contar como fator de risco para aumentar o risco de câncer de mama. Doutora, na geração, vamos dizer assim, da minha mãe, da minha avó, as pessoas não descobriam que tinham câncer de mama ou a incidência era bem menor? As pessoas não descobriam tanto, por isso que a gente falou que hoje em dia o diagnóstico é maior, mas hoje em dia a procura de assistência médica é maior. E além disso, a gente talvez não tivesse tantas influências negativas nos hábitos de vida. Tanto do tabagismo, quanto do sedentarismo, da má alimentação, enfim, quando a gente fala há décadas atrás, era outra rotina, né? Era outro hábito de vida. Então, quer dizer que a vida moderna é uma também das causas, né, da doença. Claro, a alimentação era muito mais natural naquela época, hoje em dia ela é muito mais processada, muito mais enlatada, e tudo isso faz diferença. Muito bem. Carlinha, você. Então, justamente sobre a alimentação. Tem um tipo de alimentação que pode prevenir ou mesmo pode desencadear o câncer. E aí eu já queria pegar a carona também com a questão da obesidade. Prevenção, propriamente, a gente pode falar de uma alimentação saudável como um todo, aquela coisa de desembalar menos e descascar mais, né? Comer alimentos mais naturais, menos processados. Mas daí a gente tem um alimento polêmico na causa do câncer de mama, que é a soja. Vamos ter cuidado, a soja não causa câncer de mama. Mas a soja é muito usada para os sintomas da menopausa, por ter um potencial semelhante ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Ela vai lá e se liga em alguns receptores de estrogênio para amenizar os sintomas da menopausa, que acontecem pela falta desse hormônio. Então, alguns estudos começaram a falar a favor do uso da soja em excesso, com aumento da incidência do câncer de mama. Mas calma. Isso é só para pacientes que têm um alto risco de câncer de mama associado a parentes de primeiro grau que tiveram câncer ou a própria paciente e usado em níveis muito altos de soja, o que não é usual na dieta do brasileiro, né? A gente não tem a soja no nosso prato do nosso dia a dia. Então, o consumo esporádico ou naqueles suquinhos de soja ou na soja como salada, enfim, no prato não é um problema. Certo. Denise? Tem uns mitos que surgem, né? Muitos. E aí vai passando de uma pessoa para outra. Aí eu queria aproveitar para esclarecer. 2. Antitranspirante, usar antitranspirante e a prótese mamária causa o câncer de mama? Graças a Deus, não. Eu já ouvi falar muito desse negócio de antitranspirante, né? Também, antes de dormir, falam que é tóxico. Agora, a prótese, para você detectar que tem algum problema, ela pode dificultar, né? Não.
A prótese, independente da localização dela, não impede que a paciente faça mamografia, tá? Isso é o essencial. A paciente fala assim, não posso fazer mamografia porque vai espremer meu peito, eu tenho prótese. Mas a prótese já é fabricada com uma segurança do produto prótese, justamente para a paciente poder fazer a mamografia, que é a compressão da mama, sem ela romper. Então, não é um problema fazer mamografia com prótese, independente da localização. E se você for ver, pesquisar ali na internet, mamografia com prótese, é bem claro a prótese separada da glândula. É uma bolona ali branca que aparece. Então, parece um balão. É muito fácil, ela não esconde nada. Ela pode, enfim, dificultar a própria paciente de fazer um autoexame ou ter essa percepção, mas para o médico e no exame de imagem, não. E também depende muito, né, na hora que vai fazer, né, da técnica que está ali fazendo a mamografia, né? Tanto que, às vezes, eu tenho só numa mama, só metade de uma prótese. Aliás, eu achei uma coisa até horrível, porque devia ter colocado, né? Mas foi para simetria, né? A gente usa muito isso para simetria. Porque eu tive que fazer várias vezes essa biópsia, né? Porque eu tinha a calcificação e todas as vezes que eu ia para a sala de cirurgia para fazer a biópsia, a tal daquele anzolzinho que fica dentro quando a gente faz o exame para indicar onde está a calcificação, eu mudava de lugar. Até que chegava no hospital, ele tinha saído do local e ido para... Então, eu fiz várias vezes. Bom, mas... aí eu esqueci o que eu estava falando. Gente. Mas super oportunidade. Bem legal isso aí. Quando faz a biópsia, muitas vezes fica um marcador. Esse anzolzinho que a Cíntia chamou, é um marcadorzinho metálico que nunca é percebido pela paciente, né? Fica lá dentro da glândula, mas é porque todos os anos, quando ela for fazer a mamografia, ele vai sinalizar exatamente a área que já foi biopsiada, para a gente ter uma comparação. Poxa, mudou alguma coisa aqui ou não mudou? E a compressão da mamografia, puxando, já que esquecemos dessa pergunta... Nossa, como é doído, né? Você sabe que eu não achei? Esse ano eu fiz minha primeira mamografia. Não doeu? E eu fui, assim, um pouco receosa. Sei. Eu acho que depende muito da delicadeza da técnica que faz a compressão, que posiciona você. E do tamanho? E do tamanho do seio? Então, se é grande, eu acho que tem que apertar mais, né? Mas tem que espremer, ele parece um limão. Apertar o quê, né? Parece um Sempre limão. tem alguma coisa para apertar. Muito bem. O comandante está desesperado lá porque tem ligação, tem zap. Vamos lá. Alô, ligação agora? Alô? Então tem o zap? Tem o zap? Coloca aí o zap, comandante, por favor. Boa tarde, doutora. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Cíntia. Um beijo. Obrigada, querida. Doutora, me tira uma dúvida. Eu tenho 52 anos. A minha médica falou que eu tenho que fazer o exame de prevenção de câncer de mama a cada 2 anos. É verdade? Porque eu pensei que era uma vez por ano. Ela disse que a partir dos 50 que eu posso fazer a cada 2 anos. É verdade isso? Me tira essa dúvida. Aqui é Maria Lúcia, de Cidade Tiradentes. Oi, Maria, tudo bem? Que bonito de ver tanta gente participando, né? E trazendo legal. Suas experiências. Bom, então, como eu falei lá no começo, a gente tem algumas dissidências entre as organizações de saúde, as organizações médicas e o Sistema Único de Saúde. Pelo Sistema Único de Saúde, a mamografia se inicia a ser feita a mamografia a partir dos 50 anos, e daí ela é recomendada na população geral a cada 2 anos, de fato, com mudanças de acordo com as necessidades. Então, eu imagino que você esteja acompanhando pelo SUS, não tenha histórico de câncer de mama pessoal ou na família, e por isso ela está seguindo o protocolo do SUS. Muito bem. Doutora, por exemplo, prima é primeiro grau? Se você teve uma prima que teve? Não, primeiro grau é mãe, avó, irmã. Ah, certo. Muito não que bem. a prima não tem Sim, importância. mas não é de primeiro grau. Não tem importância na anamnese, na entrevista médica. Sim. Claro que tem, dependendo do tipo de doença que ela teve, tem peso, sim. Mas não é o primeiro grau. Tá certo. Vamos pro telefone. Alô? Alô? Boa Cíntia? tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem Cíntia. fala? É a Áurea, São Caetano do Sul, Cíntia. Oi, querida. Muito obrigada pela sua companhia na capital. Obrigada a vocês. Olha, parabéns pela sua audiência
caso tão sério como mamografia e como exames de mama, né? Muito obrigada, meu amor. Obrigada mesmo, viu? De coração pelo seu carinho. Eu queria falar com a médica. Pois não. Por exemplo, eu já tive nódulo benigno e já tive cisto também. A penúltima mamografia que eu fiz, me apertaram tanto, sim, tanto, que minhas mamas ficaram todas roxas. Nossa! Que dor. Olha, eu sinceramente, eu fiquei apavorada. Coitada. E não deu nada, né? Quer dizer, não deu nada, graças a Deus, não acusou nada, mas em compensação eu fiquei com os seios todos roxos, né? Parecia que eu tinha levado várias pancadas. Que coisa. Então, eu acredito que num caso desse, porque parece que essa menina que fez essa mamografia, ela estava aprendendo, né? E não tinha ninguém do lado dela para instruí-la, né? E ela me deixou nesse estado. No caso que se a mulher tiver uma prótese, eu acho que no caso desse é muito perigoso, não, Cíntia? Vamos ver aí o que a doutora tem a dizer. Oi, Áurea, tudo bem? Bom, não dá pra gente ter como exemplo uma experiência ruim, né? Eu imagino que a Áurea deve ter tido uma experiência ruim. Certo. Mas isso não é um exemplo a ser replicado para todo mundo. Então, fazer a mamografia, a paciente não tem que ter medo de fazer a mamografia, nem pelo rompimento de prótese, que não é usual numa técnica correta, nem pela formação dos hematomas, desses roxos na mama. Então, certamente, ela teve uma experiência ruim, talvez associada a uma técnica mal aplicada ou aplicada de forma incorreta, mas isso não pode nem desestimulá-la, nem desestimular todo mundo a fazer a mamografia anual. Muito bem. 4h09. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Dirce, de São Bernardo do Campo. Olha aí nossa audiência no ABC. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Querida, faça a sua pergunta para a doutora Naira. Então, eu tive câncer agora com 82 anos. Nossa. Eu estou 2 anos em tratamento. Fazia mamografia de 3 em 3 meses. Agora é de 5 em 5 meses. A última que eu fiz deu BIRADS 2. Eu fiz o quadrante, né? Fiz a rádio, fiz tudo o que tinha direito para fazer sobre o câncer. O que eu fico apavorada quando eu estou chegando perto de fazer novos exames, porque eu tenho algumas conhecidas que voltaram e eu fiquei, pela idade, agora eu estou com 84 anos, né? E foi uma coisa de surpresa que me deixou quase louca quando eu fiquei sabendo. E eu queria perguntar para ela, eu tomo anastrozol. E eu tenho muita dor nos ossos e um médico me falou que é do remédio. Será que é isso daí mesmo, que ele está certo ou não está? Vamos ouvir aqui a Tudo bem, Dirce? Bom, primeiro, que bonitinha, né? Do não fique 84 apavorada, anos. pelo amor de Deus, você é uma vencedora. É mesmo? Poxa, fez todo o tratamento aí extenso que você contou, se curou da doença, teve uma mamografia BIRADS 2 agora, tá só em acompanhamento, tá tudo bonitinho. Pensamento positivo é tudo nessa vida, não fica pensando na coisa ruim, porque senão você fica atraindo energia ruim. Eu acredito muito nisso, apesar de não ter relação com a medicina diretamente, né? As dores ósseas podem acontecer por vários motivos. Elas podem sim ter relação com câncer de mama, mas não é a maior incidência. Nessa idade, a gente pode ter dores nas articulações, por muitos outros motivos, desgastes das articulações, dores musculares. Então, vale avaliar todos os detalhes da história dela para poder saber se essa dor tem relação com câncer de mama ou não. Mas você está de parabéns, segue assim feliz que você vai viver muito mais tempo. Tá aí, querido, um beijo grande para você, viu? Beijo grande. Bem, vamos dar uma corridinha aqui, né, para a gente conseguir fazer mais algumas perguntas aí que estão chegando. Carlinha, você. Doutora, para a mulher que fuma, o risco de câncer de mama é grande? O risco de todos os cânceres aumenta com o tabagismo, né? E hoje em dia a gente tem pensado no tabagismo de uma forma diferente, então eu acho que vale a reflexão. Como o cigarro hoje em dia não é mais bem aceito, né, em muitos ambientes, vale a reflexão para prevenir o câncer de mama aí também. Tá aí. Você, Denise? Eu queria falar, a Angelina Jolie, que é uma atriz mundial, famosa aí, mundial, ela fez
mastectomia, né, que fala, É, tirou retirada toda a mama através de um exame que comprovou que tem a incidência do câncer de mama no gene. Eu queria falar se isso já está, a população toda já tem acesso a isso e se é indicado mesmo. Muito bem. Então vamos lá, os cânceres que se relacionam para aumentar a chance de câncer de mama não é só o câncer de mama, também é o câncer de ovário e o câncer de intestino. Então, às vezes, você pode não ter tido câncer de mama ou não ter na sua família alguém que teve, mas ter tido casos de câncer de ovário ou de intestino. Isso, em geral, está associado a essa alteração genética. Nem todo câncer de mama vem com alteração genética, mas no caso da Angelina Jolie, ela tinha essa alteração genética na família. Esse é um exame que não é preconizado para todo mundo, ele existe, mas não é feito usualmente, porque daí a gente vai entrar numa discussão bem filosófica. Sabendo que todos os fatores do meio ambiente podem alterar a minha capacidade de desenvolver ou não o câncer, eu carrego aquela informação genética. Mas se eu tiver uma vida saudável, com boa alimentação, sem cigarro, atividade física, será que eu vou manifestar mesmo aquilo? Então, é muito filosófico, não dá pra gente saber, né? Certo. Ela fez a cirurgia preventiva, a gente nunca vai saber. E, enfim, qual foi o comportamento dela que aumentou o risco dela desenvolver o câncer? Então, hoje em dia a gente discute nos congressos, será que o fato do paciente saber que ele tem o gene não pode favorecer que ele desenvolva o câncer? E a cirurgia que ela fez é uma cirurgia bem grande, né? Ela tirou toda a glândula por dentro da mama, mantendo a pele e o mamilo. E preencheu com prótese, para ficar igual. Então, não é uma cirurgia usual, é uma alternativa para os casos de alteração genética, mas o paciente tem que entender todos os prós e contras. Muito bem. Você, querida Stephanie? Nossa, me perdi até na resposta da doutora. Sobre a reconstrução. Legal. Fez a mastectomia, todas as pessoas podem fazer uma reconstrução ou tem gente que foi muito agressiva e não consegue? Todo mundo pode fazer a reconstrução. Tem até uma lei que fala sobre a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico. Mas claro que a gente tem que entender a limitação de cada cirurgia. Então, o ideal, o legal é fazer a reconstrução mesmo, porque afinal de contas essa paciente sai da cirurgia sem esse impacto emocional de se sentir mutilada, né? Exatamente. Mas se a cirurgia é muito grande, a retirada da mama é extensa e você tem que retirar a pele também, às vezes você não consegue fazer essa reconstrução no mesmo tempo. Não quer dizer que não vai dar para fazer, mas precisa cicatrizar primeiro a operação da mama para depois preparar essa pele para receber uma prótese. Então, não necessariamente essa reconstrução vai ser feita no mesmo tempo cirúrgico, no mesmo momento da retirada do câncer, mas ela sempre pode ser feita e é importante emocionalmente para a paciente que seja. Muito bem. Doutora, rapidamente eu queria saber o seguinte, uma batida, se eu bater meu seio, eu corro risco, por causa dessa batida, eu vir a ter um câncer de mama? Não. No máximo você vai ter um hematoma ali, uma dor, um incômodo. Certo. Outra coisa, como é que fica a relação entre marido e mulher? Quando a mulher tem um câncer, ela tem que retirar um seio. Eu acho que ela precisa muito do seu companheiro, né, da pessoa que está com ela, do apoio, do carinho. E como é que fica essa coisa, de repente? Tem homens que a gente sabe que abandonam o barco. Se ele abandonar, graças a Deus, procura outro, porque esse homem não é para você. Não é um companheiro, porque, né? Exato, o que a gente precisa nesse momento é apoio, é companheirismo, é ajuda. E não uma pessoa que tem uma visão assim tão machista que vai te deixar pela doença. Que ótimo que te deixou. Vamos pro próximo, que vai valer mais a pena. Tá aí, muito bem. Cíntia, é interessante falar que além do tratamento, né, do câncer de mama, quem puder e tiver acesso, é legal também ter o tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico. É muito importante, né? É importante também aliar essas duas coisas, porque né? a forma porque é uma transformação, né? A doença. Quem tem que passar por isso é uma transformação do corpo. Certo. Mais alguma coisa a acrescentar, Carla? Não, eu só queria complementar isso. A forma como você encara a doença, essa parte psicológica é muito, muito importante, né, doutora? É determinante para como você vai lidar com os próximos dias, meses e anos depois da doença. Isso faz muita diferença na recuperação.
Você? E uma coisa legal também que a gente está vendo com esse movimento Outubro Rosa, várias manifestações de mulheres que venceram o câncer, né? Teve esqueci o nome dela agora. Tem muitos artistas, cadê a Ângela né? Matos? Tem muitas artistas aí. Também esqueci o nome da Globo, que... Aquela que até do cabelo esposa curtinho, do Boninho. Esqueci o nome dela, desculpa, gente. Ela falou essa semana, né? A gente teve aquela Patrícia, né? A Patrícia, aquela atriz, também superou. Patrícia Pilar. É modernizar a visão, Exatamente. né? É falar do assunto com liberdade, com franqueza e entender que isso não é uma vergonha de jeito nenhum. É o que a gente falou pra Dirce. Isso é um orgulho você ter sobrevivido. Então vamos falar disso com leveza para todo mundo ouvir, para fazer o bem para quem puder aproveitar o assunto. Tá certo. Suas últimas palavras, Stephanie? Nossa, eu confesso que eu fico um pouco assustada. Eu tenho nódulo. E a gente sabe que eu tenho nódulo tanto no seio quanto no ovário, e dá aquele desespero, mas eu faço acompanhamento e eu acho que é o lance da confiança no seu médico. Exato. Saiba que você está lidando com um profissional, ele já viu muitos casos, fica tranquilo, ele falou, tá falado, como a doutora mesmo falou, confia no seu médico. O comandante vai me apressando. Deixa falei o comandante. tão pouquinho antes. Só pra não ficar, é a Ana Furtado, o nome da atriz. Isso mesmo, Ana Furtado, tá certo. Doutora, pra gente encerrar, a senhora já disse da importância de se procurar o médico, de ter a confiança no médico. Mais alguma recomendação? Não, é isso mesmo. Vamos usar o outubro para conscientização da saúde da mama, não só vincular isso à mamografia e pensar na saúde feminina como um todo. Cuidem de vocês, que é o melhor bem que a gente pode ter. Tá certo. O seu contato, doutora? Meu Instagram é @dranaira e o site também, www.dranaira.com.br. Obrigada, doutora, viu, pela sua participação. Obrigada por ter nos ajudado aí nesse assunto tão importante. Denise, um beijo pra você. Beijo, Cíntia. Beijo pra todas as ouvintes. Até sexta-feira que vem. Se Deus quiser. Stephanie? Um beijo, gente. Acompanha a gente lá pelas redes sociais. A gente tá sempre por lá. Carlinha? Beijo pra todo mundo. Tá aí, minhas lindas. Muito obrigada.